O ministro Alexandre de Moraes determina um novo depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal. O magistrado quer saber o teor da conversa envolvendo o senador Marcos Duval, o ex-presidente e o ex-deputado federal Daniel Silveira. A reportagem é de Bruno Pinheiro. O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira sejam ouvidos pela Polícia Federal após uma operação contra o senador Marcos Duval na última quinta-feira. O que o ministro Alexandre de Moraes espera entender justamente sobre as declarações de Marcos Duval envolvendo o ex-deputado Daniel Silveira e Jair Bolsonaro. Um planejamento, uma operação chamada de Operação 5 Estrelas. De acordo com as revelações de Marcos Duval, essa reunião aconteceu em uma residência que ele não consegue explicar se foi no Palácio da Alvorada ou em um outro local, e que lá estava Jair Bolsonaro, que na oportunidade Jair Bolsonaro ficou mais em silêncio do que respondeu aos questionamentos e que tinha o objetivo de atingir de fato o ministro Alexandre de Moraes e que em um certo momento ele se declarasse impedido de julgar os atos do 8 de janeiro. Após isso, essa operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e que aconteceu na última quinta-feira. Com quem eu conversei, advogados de Daniel Silveira, me responderam que ainda não conseguiram acessar os autos e que não têm informação sobre essa nova determinação e nem quando este depoimento vai acontecer. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Vamos a mais análises com Nelson Kobayashi. Kobayashi, será o quarto depoimento autorizado pelo STF do presidente Jair Bolsonaro. Neste caso, em que Marcos Duval está envolvido, eu queria te ouvir se a expectativa é que ele permaneça em silêncio, ele deve falar alguma coisa, porque naquelas várias versões que foram dadas pelo senador em fevereiro, quando ele tentou explicar essa possível tentativa de plano de golpe envolvendo também o ex-deputado Daniel Silveira, ele até mencionou Jair Bolsonaro, mas na maior parte das vezes ele disse que Bolsonaro estava no local, mas não participou diretamente da conversa. Esperar o quê desse depoimento por parte de Jair Bolsonaro? O que você chutaria para a gente? Olha, Lívia, eu acredito que o presidente Bolsonaro não vai ficar em silêncio. Na verdade, eu acredito que ele vai dizer que na ocasião em que se escutou todo esse plano de golpe, ele ficou em silêncio e, portanto, não concordou com nada do que ouviu, com aquele plano que ele já disse, inclusive publicamente à imprensa, era um plano que não era para ser levado a sério. Mas de tudo isso, eu acho que a gente precisa se lembrar qual era o tal plano de golpe, porque quando o senador Marcos Duval veio a público e anunciou que tinha participado de uma reunião que planejava um golpe e tal, quando ele foi explicar qual era tal plano, dentre todas as versões, a gente concluiu que o que ele dizia era que o Daniel da Silveira teria sugerido que ele e o senador Marcos Duval se encontrasse com o ministro Alexandre de Moraes e gravasse clandestinamente uma conversa que pudesse gerar algum dizer do ministro Alexandre de Moraes que pudesse o impedir de ser o julgador de todos esses casos. Só que a gente precisa se lembrar que isso, apesar de poder ser imoral, desleal, chato, não é crime. Gravar uma conversa de uma pessoa não é crime. Aliás, o STF tem jurisprudência de que esse tipo de gravação, chamada gravação clandestina, é inclusive meio de prova válido. O STF, o judiciário, recebe sempre gravações como essas e admite no processo como meio lícito de prova. Portanto, se essa for a versão, não há nem crime a ser investigado. A gente precisa deixar isso claro também.